Olá, Ariston, que saudade! Seja bem-vindo a mais um programa Manicômio da Política. Tudo bem com você e com a família? Graças a Deus, tudo bem. E eu estou feliz de estar aqui na sua companhia. Você sempre me traz muitas alegrias e uma participação decisiva no nosso programa. Ariston, vamos direto a Brasília, porque tem barraco recente aí na política brasileira. Podemos chamar a nossa correspondente? Por favor, faça isso. Então, Renata Esplanada, diz pra gente o que foi que aconteceu aí? Alô, manicômio. Hoje o barraco foi verde, mas não foi ecológico. A ministra Marina Silva teve o microfone cortado e foi mandada se pôr no seu lugar pelo senador Marcos Rogério. Ela não deixou barato. O senhor quer uma mulher submissa, eu não sou. A sessão virou palco de machismo explícito. E a ministra saiu dizendo que foi agredida enquanto tentava só fazer seu trabalho. E aí, Ariston, ainda tem político achando que mulher firme é falta de educação? Oi, Renata, que bom. Você está sempre aí firme, trazendo boas notícias e polêmicas que dá para a gente debater bastante sobre o assunto. Eu gostaria de dizer que a Marina Silva foi vítima de uma armadilha, de uma fórmula bastante primária de se fazer política no país. Veja que um senador absolutamente desconhecido, sem nenhuma importância, chamado Marcos Rogério de Roraima, demonstrou todo o seu horror às mulheres. Ele é um misógino, ele é um machista, ele mistura as coisas e lhe atacou de uma forma muito mal educada. Ele falta civilidade, ele não pode ser parlamentar, porque parlamentar é quem parlamenta, é quem conversa. Ele estava ali para agredi-la, mas você se saiu muito bem, como uma verdadeira heroína brasileira que você é, com reconhecimento internacional. Não é só o Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Brasília que acham isso de você. Eu queria lembrar um fato aqui, que nas últimas Olimpíadas Internacionais, em Paris, o Comitê Olímpico, composto de todos os países do mundo, escolheu uma pessoa para levar a bandeira das Olimpíadas na festa de inauguração. E a pessoa escolhida foi você. E foi você por quê? Pela sua luta em defesa do planeta, pela sua luta na preservação dos bens naturais. Isso sim é um reconhecimento internacional. Não é este senador anônimo, que ninguém sabe quem é. Se ele parar aqui na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, ou na Avenida Paulista, em São Paulo, a população vai passar por ele sem tomar conhecimento quem é ele. Pois esse cidadão complexado, mesquinho, pequeno, menor, resolveu lhe atacar. Ele está atacando o país, ele está atacando as grandes causas. Não tenha isso como uma coisa direta a você. É porque você estava no caminho da defesa desses interesses nacionais e mundiais. Ele tem nota 0 do programa. Eu, aliás, queria propor à direção do programa que daqui para frente nós trouxéssemos aqueles cartõezinhos de futebol. Tem certas pessoas que vão levar o cartão vermelho e certas pessoas que vão levar o cartão amarelo. Então, você, senador Marcos Rogério, cartão vermelho para você. Você não devia estar representando o estado de Roraima, que é um belo estado,
mas que não é a opinião nacional, é a sua opinião. E a sua opinião merece ir para o lixo. É isso aí, Ariston, manda ver, é isso, a verdade tem que ser dita sempre, sempre. Ariston, vamos falar de sucessão do governo do estado do Rio de Janeiro? Vamos falar. No Rio de Janeiro, nós temos uma leva de novos candidatos, também absolutamente anônimos. Ninguém sabe quem são eles. E que querem disputar o mandato da mesma forma que aquele Witzel disputou no Rio de Janeiro e ganhou. Ganhou porque o momento era um momento polêmico, um momento em que a população estava dividida entre o bolsonarismo e o lulismo, e ele pegou-se na bandeira do Bolsonaro, que estava muito mais forte do que está hoje, e pegou-se na bandeira de ter sido juiz federal. E, faltando com a verdade, dizia à população que era candidato porque tinha adquirido muita experiência como juiz federal, que tinha julgado muitas quadrilhas e muitas milícias e que estava pronto a governar o Rio de Janeiro. Não estava nada. Foi um fiasco, foi um fracasso. Foi expulso do palácio pela polícia. Saiu corrido de lá, ele e sua trupe. É isso. Nós não queremos um novo Witzel candidato no Rio de Janeiro. Nós temos um governador chamado Cláudio Castro, que também ninguém sabia quem era. Era suplente de vereador, foi candidato com Witzel a vice-governador, ganhou e hoje governa o Rio de Janeiro. E é isso que a gente vê. Agora apareceu um rapaz, um deputado estadual lá de Campos. Ele é o senhor Bacelar. Veio de Campos como deputado estadual, aqui fez um bom entendimento na Assembleia com os outros deputados, virou presidente da Assembleia e agora quer ser governador do Rio de Janeiro. Se parar na rua, ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu, nunca, não é possível isso. Nós temos um governador anônimo, ele é um anônimo, o rosto dele ninguém nunca viu, ninguém sabe, a não ser em más notícias. De vez em quando aparecem umas notícias complicadas aí, envolvendo ele, destinando o dinheiro da Assembleia para alguns projetos, ou metido aí de certa forma com milícia, aí se fala no nome dele e tem a foto dele. Fora disso, ninguém sabe quem é. Esse seu Bacelar estava disputando com Pampolha. Pampolha é outro, que ninguém sabe quem é também. Era candidato também a governo do estado, saiu agora porque foi para o Tribunal de Contas. Então agora nós temos no Rio de Janeiro o candidato Eduardo Paes, que é prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e o senhor Bacelar. No momento são esses. Tem o Washington Reis, que se diz candidato, mas traz dúvida ao seu eleitorado, porque a cada hora ele lança também um novo candidato a governador. Ainda esses dias, ele lançou o filho do garotinho. Precisa saber se isso é verdade ou não, ou se é notícia fantasiosa, ou se é uma fake news, para a gente definir melhor esse quadro. Muito bem, Ariston. Vamos a um rápido intervalo, mas eu quero voltar logo para saber mais notícias políticas. Você traz sempre muitas novidades, principalmente na maneira de pensar a política. A gente volta já, tá bom? Ótimo, vamos lá. Já estamos de volta, Ariston, e eu quero mais novidades. Eu quero saber a sua opinião sobre o que vem por aí nesse novo governo no ano que vem, escolhido nas eleições. Pois é. Veja você o que é que acontece. O candidato hoje que está despontando aí é um oculto.
Ninguém nunca viu, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que ele fez. Ora, se ninguém sabe o que ele fez e ninguém sabe o que ele é, muito menos o seu projeto de governo. O que nós precisamos é de um candidato que tenha responsabilidade para atender às necessidades da população. O senhor que está me ouvindo vai concordar? O povo precisa de médicos. O povo não precisa de hospital. O hospital é o último ponto deste processo de saúde. Precisa de médicos, de atendimentos imediatos, precisa ser atendido com uma certa urgência, precisa ser diagnosticado, precisa dos exames. Quando isso acontece, ele já está na beira da morte. Aí não adianta hospital, porque já não tem mais jeito. Se for um câncer, já avançou muito. Se for outro tipo de doença, a mesma coisa, a doença avança. Nós precisamos de um governo que garanta médico, acessibilidade aos médicos. Nós precisamos de um governo que garanta remédios. Esse é que é o programa. Esse programa tem que ser dito claramente. Não sou eu que estou aqui observando. Eu sou um mero observador e sem nenhuma pretensão de estar falando a verdade absoluta. Eu estou simplesmente dando a minha opinião. O povo precisa de segurança. Como vai ser feita a segurança? O governador que saiu dizia que bastava uma balinha na cabeça para resolver o problema de segurança. Apareceu até no helicóptero dando rajada de metralhadoras no morro. Por amor de Deus, nós precisamos de polícia que seja de garantia da ordem, que seja uma polícia política que dê tranquilidade à população. Nós precisamos fazer a população falar e a população admirar a polícia e não ter medo da polícia. A mesma coisa com os transportes. O que adianta estar nessa enganação aí de baixar a tarifa, que ultimamente está sendo diminuída? Que bom, pelo menos isso. Mas está sendo diminuída para nós que não usamos os veículos coletivos pagarmos. Quem está pagando é a população, são os impostos. Não pensem os senhores que os ônibus se conformaram com a tarifa diminuída, não. Essa diferença de tarifa e mais o aumento que seria dado, continua sendo dado, só que dessa vez com dinheiro público. Isso é que precisa ficar claro. Eles estão fazendo benesses com o nosso dinheiro. Estão abanando o pessoa que está com calor com o nosso leque. Nós queremos é que os ônibus sejam autossuficientes, que cobrem realmente o que corresponde à realidade do transporte. Nós precisamos de segurança, nós precisamos de atração de capital para a implantação de projetos industriais, comerciais e de serviços no Rio de Janeiro, e nós precisamos de uma coisa muito séria na saúde, mais do que séria. O Rio de Janeiro é o estado que, por ter sido a sede do governo nacional durante uma centena de anos, tem mais hospitais do que qualquer outro estado brasileiro. No Rio de Janeiro tem mais hospitais do que em qualquer outra capital do Rio de Janeiro. O que é que nós precisamos? Que esses hospitais funcionem, que esses hospitais tenham pronto atendimento, que não apareça o que está aparecendo agora na mídia, hospitais com andares desativados, com andares em obra ou sem obra, quebrados, sem leitos, sem sala de cirurgia, completamente desaparelhados. Então não me venha falar de obra aqui para o hospital, que o povo não é tratado com tijolo nem com cimento. O povo é tratado com médico e com remédio. Entenda que o povo quer um atendimento com dignidade. É isso que nós precisamos. Esse projeto que virá aí, que for apresentado, tem que tocar nesses pontos. Se não tocar, não mexe com os nossos interesses. E mais do que isso, nós temos que ter
um projeto para a educação que tire o Rio de Janeiro desse descalabro que vive hoje. O governador Leonel Brizola, quando foi governador do estado, implantou aqui os CIEPs, Escolas de Ensino em Tempo Integral. Os alunos tinham 3 refeições, 2 turnos de aula. E o que aconteceu depois disso? Desativaram o projeto. Nós queremos que reative o projeto de tempo integral, porque assim, no mundo civilizado, os países que são potências mundiais têm 2 turmas diárias de ensinamento para a mesma turma. Nós queremos isso, queremos alimentação, não aquele pãozinho com salsicha, não. Alimentação real, para que essa criança possa se formar bem e possa produzir bem. E mais do que isso, para que isso aconteça, os professores têm que ser bem remunerados. Não pode pagar um salário de fome e querer uma boa educação. Não pode tratar o professor com descaso, como é feito hoje, achando que ele vai dar seu sangue, seu suor e sua alma para um projeto dessa natureza. Nós precisamos de um gestor público que conheça a população e que seja conhecido pela população pelo que já fez. E este homem há de implantar projetos que venham ao encontro do interesse da população. É isso que nós desejamos. Muito bem, Ariston, você falou de grandes problemas da nossa cidade que precisam de projetos de governo: educação, saúde, transporte e segurança. Eu vou te contar um segredo, Ariston. Outro dia eu peguei um metrô na hora do rush. Rapaz, é de lascar. É coisa do outro mundo. Um empurra, empurra que você vira uma sardinha naquelas latinhas. E olha, a passagem custa quase R$10. Tá quase lá. Ariston, um absurdo. É um absurdo completo. Agora, isso ocorre não é só no metrô, não. Em qualquer transporte público. Os ônibus andam na cidade do Rio de Janeiro, no verão, a 40 graus, sem ar-condicionado. E quando tem ar-condicionado, ainda vem o aviso: a janela está aberta porque o ar-condicionado não funciona. É simples isso. Basta botar um fiscal na saída dos ônibus e saber: tem ar-condicionado? Tem. Está funcionando? Tá. Deixa eu ver. Então pode ir. Não, não tem. Então encosta, não funciona. É isso. Sabe por quê que tem que ser assim? Eu vou dizer aos senhores por quê. Porque as passagens já embutem o valor do ar-condicionado. Elas são mais caras porque estão previstos funcionarem com ar-condicionado. Então isso é uma forma de enganar o povo, isso é uma forma de massacrar o povo. Imagina uma pessoa que tem a necessidade de pegar 2, 3 transportes para vir de sua casa até o trabalho. Isso todo dia. No final de semana, ainda querem que ele vá se divertir, ele não sai da cama, descansando do sofrimento da semana. Precisamos ter alguém com o olhar do povo, alguém que ande. Ninguém vê mais um político na rua, mas isso não é só agora para governador e prefeito, não. Isso é para todo mundo. Eles só passam de helicóptero. Eles andam de helicóptero e de avião particular. Não andam mais nos veículos de transporte. Nós queremos ver deputados, senadores, prefeitos, governadores nos meios de transporte. Quero ver todo mundo na hora do rush pegando o metrô. Ariston, a gente volta já já, tá bom? Tá ótimo. Ariston, já estamos de volta. Agora é hora de notícias internacionais da política. Ah, que bom! Então vamos aproveitar a oportunidade para falar com o Big Bob. Porque o Big Bob tem sempre uma tomada de posição que estimula muito o debate. Por favor. Olá, meus amigos do Manicômio da Política. Vamos de novidade intergaláctica. Os Estados Unidos querem lançar um escudo antimísseis futurista chamado Domo de Ouro.
Parece nome de brinquedo, mas é um baita projeto militar para proteger o Tio Sam dos mísseis do amanhã. Quem não curtiu foi a Coreia do Norte, que já avisou: isso aí pode transformar o espaço sideral num campo de guerra nuclear. E aí, Ariston, a gente vai ter que usar capacete até para olhar para as estrelas? Obrigado, Big Bob. Era sobre isso mesmo que eu queria falar. Eu queria até avançar um pouco. Hoje eu vi no noticiário, com muita tristeza, uma reação do presidente da Coreia do Norte. Aquele baixinho gordinho chamado Homem-Bomba. Ele ameaçando os Estados Unidos, que está gastando 25 bilhões de dólares para fazer o Domo de Ouro. O Domo de Ouro é um equipamento de defesa, ou são vários equipamentos de defesa do território americano contra foguetes vindos de outros países. E o Kim Jong-un já avisou que isso tudo não valia nada, porque eles agora fariam então balísticas, foguetes espaciais fora da atmosfera. Ia fazer uma guerra nuclear nos céus. Então você vê que tudo isso é meio que uma criança que brinca com aquele forte Apache, que ataca os índios, que os índios atacam a cavalaria americana. É uma brincadeirinha desses adultos endinheirados. Mas não é brincadeirinha, não. É que atrás disso estão as indústrias bélicas, quem fabrica os equipamentos que precisam vender. Tanto é, se você olhar o mundo hoje, não precisa de uma lupa, não precisa de uma lente, não. Se você olhar com atenção, você vai ver as guerras espalhadas em todos os continentes. Aí você vai dizer, bom, mas na América do Sul não tem. Por enquanto, porque estão provocando uma guerra entre a Venezuela e a Guiânia. E sempre começa assim, alguém provocando, uma coisa de trincheira, é minha, não é minha, para daqui a pouco tá o palco de guerra funcionando a todo vapor. Nós temos guerra na Ásia, nós temos guerra na África, nós temos guerra na Europa, nós temos no Oriente Médio. No Oriente Médio, então, é um negócio escandaloso, é um morticínio, é de dar pena, de cortar coração. Um médico perdeu a sua família agora no ataque de um foguete israelense que matou 9 dos seus 10 filhos. Quem era esse cidadão? Era um médico que estava ali cuidando de crianças. Perdeu 9 dos 10 filhos. O menor tinha poucos meses de nascido, ainda era de colo, e o maior tinha 14 anos. Isso é uma vergonha. No século XXI, nós estamos vivendo embaixo desse tiroteio. E quem é um ditadorzinho porqueira, despreparado, que não tem civilidade nenhuma, que não tem humanidade, apertando os botões e disparando os seus foguetes. Vamos repudiar isso, vamos crescer, vamos atrás das vozes que nos levam a outro patamar de pensamento. Vamos pensar em Deus, vamos pensar em Jesus Cristo, vamos trabalhar com a nossa consciência, com a nossa urbanidade e fugir desse confronto permanente. Olha, é de dar pena o que está acontecendo também na Rússia. A Rússia atacou a Ucrânia e todo dia solta os seus foguetes em cima da população civil. O que tem uma dona de casa? O que tem uma criança? Por que essas pessoas estão sendo vítimas dessa arrogância, dessa prepotência? Poder de vida e de morte. Eles se consideram semideuses, estão acima de tudo. Eles fazem isso sem nenhum pudor, sem ter que prestar contas a ninguém. Pare com isso, tenham vergonha. Não é possível que o mundo não tenha uma resposta para essas barbaridades. Há de ter. O diálogo, falta diálogo, não é, Ariston? Diálogo. Diálogo e falta
respeito ao próximo, falta bom senso, falta carinho, falta coração. É uma vergonha o que está acontecendo no Oriente Médio, é uma vergonha o que está acontecendo na Rússia, na Europa, é uma vergonha. E em outras partes do mundo, na Índia começou, nós não podemos conviver com isso. Na África tem vários conflitos, nós temos que ficar superior a isso. Mas enquanto tiver aí esse Trump dizendo que vai comprar o Canadá para ser o 51º estado americano, que vai tomar o Panamá, já tem até o olho dele no Brasil, que vai reivindicar o Rio Grande do Norte para ele, porque lá foi onde eles instalaram a base americana que resistiu à Segunda Guerra Mundial. Ele já está de olho aqui. Daqui a pouco isso vai longe, longe. E qual é a cobiça maior deles? Qual é a pepita maior deles? Qual é a joia maior que eles querem? Eles querem a Amazônia. Eles vão, de uma hora para outra, invadir a Amazônia. Se é que esse conflito na Venezuela já não seja o início desse processo. É muito provável que seja. E para isso, nós brasileiros temos que nos preparar. Nos preparar por amor à terra, por ódio à guerra e por amor à terra. Nós temos que tomar conta do que é nosso, do que é brasileiro, do que é genuinamente brasileiro. Não podemos aceitar mais isso. Eu queria agradecer a você, Juca, porque você sempre traz umas boas polêmicas para a nossa conversa. Queria agradecer também a você, Big Boy, por estar nos Estados Unidos mandando essas notícias para a gente. E gostaria de agradecer a todos pela paciência de nos ouvir. Pera aí, Ariston, não podemos terminar o programa com um baixo astral. Tudo será resolvido. E olha, vai uma dancinha aí pra balançar o esqueleto. Vai uma dancinha, pra mim é muito bom. DJ, solta o som, balançando as cadeiras. Vamos lá! É isso aí, Juca. Então, na próxima semana estaremos juntos, para minha alegria. Maravilha! Bye, bye, pessoal! Até a próxima!